Ei, família Renovamente, bem-vindos a mais um Revolucional. Estou de volta aqui com muita alegria e com muita gratidão no coração para compartilhar com você uma palavra muito preciosa. Quero pedir desde já para você deixar um like nesse vídeo. Se for possível, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta no botão de se inscrever aqui embaixo. Também clica no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós tivemos um novo conteúdo aqui no canal. Boas-vindas a todos vocês que já estão no chat e também aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo, mesmo que não estejam comentando no chat. Quero convidar cada um de vocês a também fazer parte do nosso clube de membros aqui no YouTube. Você pode acessá-lo através do botão Seja Membro, que está abaixo desse vídeo. Se você está num celular em que esse botão não aparece, basta que você clique no primeiro link da descrição e ative a opção Imersão Renovamente. Uma série de conteúdos exclusivos, temos uma mentoria ao vivo semanalmente e muita coisa boa vem por aí. Eu quero te convidar a você dar uma chance a si mesmo, a você participar. Você pode, caso queira, se você quiser entrar e em algum momento você desejar sair, Thiago, quero sair no outro dia, quero sair daqui a um mês, quero sair daqui a um ano, daqui a 10 anos. Você pode sair no momento que você desejar. Então, dê uma chance para si mesmo, vem para cá experimentar a imersão novamente com muito conteúdo exclusivo. E para você que ainda não conhece, vem também para o nosso grupo do Telegram. Lá nós conversamos, você pode tirar dúvidas, perguntas depois desse revolucional, tá bom? Vamos nos alimentar da palavra e deixar que ela... Vamos mergulhar na palavra, né? Alimentar também a nossa famosa frase. Vamos mergulhar na palavra e deixar que ela mergulhe em nós. É isso mesmo, quem sabe faz ao vivo. Inclusive isso tem algo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, que diz respeito à diferença entre excelência e perfeccionismo. Né? Normalmente aquele ímpeto perfeccionista, né, já fala assim, errou, joga tudo fora. Mas a excelência faz com que você aprenda com os erros e não torne a repeti-los. Ou mesmo que você repita um erro, você vai aprendendo e aprimorando para que esteja cada vez mais vacinado contra esse equívoco. Né? Cada queda que você tem é uma lição, é um aprendizado, e eu quero compartilhar algo muito precioso com você hoje, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, 1 Coríntios 10, versículo 31. Para quem não tem o costume, quem está chegando agora, sei que algumas pessoas estão chegando agora na nossa comunidade, pode falar assim, por que se fala 1 Coríntios? Porque é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A igreja situada na cidade de Corinto. Então, por isso que muitas vezes você vai falar 1 Coríntios, né? 1 aos Coríntios, 1 epístola, 1 carta. Já alguns livros do Antigo Testamento, como por exemplo, 1 livro de Crônicas, né? 1 livro de Reis, aí você fala no masculino, né? 1 Reis, 1 Crônicas. Já carta e epístola são substantivos femininos, então você vai ouvir muito 1 Coríntios, né? 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses e coisas assim. 1 Coríntios, gente, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observa só, você que está aí no chat, vem acompanhando conosco, vem comentando também, vem colocando as frases-chave, as referências, vem ministrando junto aqui, né? Isso é uma bênção e eu fico muito feliz com isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, se você for perceber, o primeiro serviço do homem, quando o homem é criado lá no Jardim do Éden, qual é? Cultivar um jardim, é verdade? Adão não precisava ir no banco pagar boleto. Adão não precisava colocar gasolina num carro, porque ele nem tinha carro. Adão não precisava ir no supermercado comprar comida. Adão não precisava fazer quase nenhuma tarefa do dia a dia que a gente tem.
A função, de fato, a tarefa que Adão tinha era cultivar um jardim, né? E é interessante que a palavra culto, ela vem de cultivo. Culto, cultivo, cultura, está tudo interligado. E é muito precioso nós prestarmos atenção nessa ligação, porque ela nos ensina algo. O nosso culto é um cultivo e o nosso cultivo é um culto. Adão, ele tinha que cultivar o jardim e esse era o trabalho dele. Tem inclusive algumas pessoas que se confundem, né? Falam assim, não, Tiago, o trabalho surge quando o homem cai, o trabalho é do capeta. Os preguiçosos falam isso. Mas na verdade o que a Bíblia diz é que o cansaço, o enfado, né? A canseira do trabalho é que vem depois da queda do homem. Mas o trabalho é de Deus, gente. O trabalho sempre foi algo santo. O trabalho faz parte do caráter de Deus. Com o trabalho nós construímos, com o trabalho nós geramos riqueza, com o trabalho nós resolvemos problemas e demandas da sociedade. Então Adão tinha como trabalho no Jardim do Éden cultivar. E cultivando, ele também cultuava a Deus. A Bíblia fala que todos os dias, ao cair da tarde, Adão tinha um encontro com Deus. Deus ia até o jardim, se encontrava com Adão, conversava com Adão. Eu acredito que naquele momento ali Deus ele estava trabalhando em Adão o caráter dele, os valores dele, as crenças dele. Estava construindo dentro de Adão tudo aquilo que ele queria construir. Mas observe que quando se fala em cultivo, e cultivo diz respeito a culto, o culto de Adão não era necessariamente levantar as mãos e dizer, ó soberano Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E não que isso esteja errado, isso é muito bom. Nós cultuamos a Deus assim, musicalmente, poeticamente, orando ao Senhor. Nós declaramos coisas sobre Deus, nós elogiamos Deus. Isso é uma forma de culto. Só que muitas vezes as pessoas acham que essa é a única forma de culto, quando na verdade toda a nossa vida ela é um culto a Deus, né? Como a gente tem que ser bem dinâmico aqui, eu vou dar um exemplo logo bem hard, um exemplo bem dramático aqui logo na sua manhã, para você entender. Certa vez eu estava falando isso para um amigo meu, ele não é cristão, e para ele me provocar, ele falou assim, mas Thiago, quando um cara está tendo relação sexual com uma mulher, ele está cultuando a Deus? Eu falei, se ele está tendo essa relação sexual no tempo certo, no ambiente certo, com a bênção de Deus que é dentro de um casamento, sim, ele está cultuando a Deus naquele momento, porque ele está servindo a esposa dele, no caso da esposa servindo o marido, com o amor eros, com o amor sexual, um amor que é válido dentro daquela relação. E engraçado como inicialmente ele falou isso para me provocar, mas quando ele recebeu essa resposta, pelo olhar dele, sabe, você percebia assim que virou uma chave na mente dele, né? Tipo, stonks, né? Explodiu algo novo. Ele, tipo, era algo tão longe, né, de Deus para ele, ele percebeu, caramba, é isso mesmo, é servir aquela pessoa que você tem uma aliança e um compromisso eterno dentro de um casamento. Agora eu vou para exemplos mais suaves, digamos assim. Imagina agora a tua atividade profissional. Claro, nós temos muitas pessoas aqui, não dá para definir uma atividade para todo mundo, mas imagina, por exemplo, que você é um médico. Quando você trata pessoas, quando você está ali cuidando dos pacientes, você está cultuando a Deus, né? Você está evidenciando o caráter de Deus. Muitas vezes não, todas as vezes, Deus está cuidando daquela pessoa através de você. Posso compartilhar algo contigo que eu sempre faço questão de ensinar, que é o seguinte: nós somos a parte visível do Deus invisível. Guarda isso no seu coração. Nós somos a parte visível do Deus invisível. Então, naquele momento, quando o médico está cuidando do paciente, está ministrando os remédios, está ali tratando ele numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, naquele momento Deus está cuidando daquela pessoa, daquele paciente, através daquele médico, através daquela enfermeira, daquele fisioterapeuta, enfim, pessoas que estão ali naquele momento. Então, você é a parte visível de um Deus que é invisível.
Eu lembro que certa vez eu entrei num culto para poder pregar e quando eu entrei nesse culto, eu avistei uma pessoa e Deus me falou algo sobre aquela pessoa, mas algo muito incerto, né? Eu sabia que eu tinha que liberar algo na vida daquela pessoa, eu não sabia o que era. Deus me deu uma palavra específica do tipo, está acontecendo isso e isso na sua vida, ou Deus te mandou falar isso e isso. Não, engraçado que naquele culto, Deus me usou com palavra de conhecimento, né? Para quem não conhece o termo palavra de conhecimento, talvez popularmente se chame de revelação. Deus me deu uma revelação sobre a vida de algumas pessoas, né? De uma pluralidade de pessoas. Eu fui lá, impus as mãos sobre a cabeça, falei, olha, Deus tem isso e isso para a sua vida, está acontecendo isso e isso, mas Deus vai fazer tal coisa. E foram experiências assim, muito fortes, né? Coisas que realmente eu só poderia saber através da revelação de Deus. E aquelas pessoas chorando, se quebrantando, o Espírito Santo de Deus agindo muito forte. Nesse exemplo específico que eu vou citar, foi um culto muito cheio da presença de Deus mesmo, muito cheio do sobrenatural de Deus. E ao final do culto, permaneceu aquela coisa no meu interior, preciso liberar algo para essa pessoa, eu não sei o que fazer, eu não posso de maneira nenhuma, nem eu nem ninguém, inventar algo, né? Às vezes acontece isso, de pessoas se sentirem, como que eu posso falar assim, tão pressionadas, né, a se moverem no Espírito, que elas acabam mentindo, acabam inventando algo, acabam falando coisa que vem da carne, não vem do Espírito. Você não pode fazer isso nunca, tá? Se você vai falar algo, vai assim, debaixo de uma direção de Deus, do que Deus te mandar falar. Não tenta inventar nada. E aí, o que aconteceu? Chegou no final do culto, aquela pessoa, né, eu fui falar com aquela pessoa e eu falei assim, fulano, vem cá. Olha, eu sei que Deus tem algo para a tua vida hoje, mas eu não sei o que é. Eu gostaria muito de ter aqui uma palavra específica para te falar, mas não tá vindo nada no coração, cara, não tá vindo uma palavra, não tá vindo uma frase, não tá vindo nada. Então, como eu não tenho nada de boca, né, de voz para liberar sobre a sua vida, eu quero te dar um abraço. E aí eu dei um abraço na pessoa e foi incrível, incrível. Quando eu dei um abraço nessa pessoa, a pessoa desabou em lágrimas. Molhou minha camisa toda de lágrimas, né? E eu abraçava a pessoa me abraçava ainda mais forte, chorava. E foi algo assim, até eu já estava assim meio sem entender por que a pessoa estava chorando tanto por conta de um abraço. E aí depois que a pessoa se recompôs, né, ela enxugou a lágrima, enxugou o catarro, se limpou tudo. A pessoa muito emocionada falou assim, Thiago, eu vim para esse culto hoje e, enfim, a pessoa estava vivendo uma situação, ela me explicou tudo, né? Só para resumir, estava vivendo uma situação muito específica, onde essa pessoa não se sentia amada por Deus, se sentia abandonada por Deus. E essa pessoa, antes de vir ao culto, ela falou assim, ó, Deus, se o Senhor me ama de verdade, o Senhor vai usar tal pessoa para me dar um abraço. Então, naquele momento, quando eu cheguei ali, aí que eu vim entender por que Deus tinha me mostrado aquela pessoa, mas Ele não tinha me dado uma palavra específica, né? Então, eu sem palavras cheguei lá, olha, eu só te dou um abraço, porque eu não tenho nada para te falar, mas eu sei que Deus tem algo para a sua vida. Então, naquele momento, o que aconteceu? Deus abraçou aquela pessoa. Mas como é que Deus abraçou aquela pessoa? Através dos meus braços. Então, eu fui a parte visível de um Deus que é invisível. Percebe? Você é a parte visível do Deus invisível. Você é a parte visível do Deus invisível. Você precisa pegar isso, eu falo pela terceira vez. Você é a parte visível do Deus invisível. Então o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, você fizer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Até a forma de você comer, a forma de você beber, ou qualquer outra coisa que você imaginar, faça para a glória de Deus. Tiago, eu sou um assistente de pedreiro, ou eu sou um desembargador de um tribunal. Não importa. Se você precisa colocar blocos no lugar, faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque no final das contas, você está fazendo para Deus. Se você é um desembargador e precisa dar uma sentença, uma decisão, num processo muito difícil, muito delicado, muito complicado, faça
como se estivesse servindo a Deus, porque no final das contas você está servindo a Deus, percebe? Então tudo que você faz é um culto ao Senhor, toda a sua profissão, toda a sua atividade é um culto ao Senhor. Então assim, vamos pontuar algumas coisas aqui muito preciosas. Eu não trouxe copo de água aqui, estou morrendo de sede já, boca seca, né? Mas quem está gostando diz amém, como diz um conhecido pastor. Então, querido nosso, quem está gostando diz amém no chat. E eu quero pontuar algumas coisas bem rapidamente para a gente partir para a conclusão desse nosso devocional tão precioso. Você que está chegando agora, não pegou o início, o vídeo sempre fica salvo, pega do início, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem também para a imersão novamente, cujo link está na descrição desse vídeo. O primeiro link da descrição, vem com a gente, tem sido muito precioso. Primeira coisa, vamos lá. Ninguém tem mais expectativas em você do que Deus. Deixa eu compartilhar com você, hoje especificamente, anotei tudo aqui num caderno. Eu costumo anotar no celular ou no computador, mas hoje eu precisei escrever, tá tudo escritinho aqui no caderno. Coisas bem bacanas assim, que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, ninguém tem mais expectativas em você do que Deus. Ninguém tem mais expectativas em você do que Deus. E talvez você se sinta pressionado por essa máxima que nós estamos falando aqui. Mas não se sinta pressionado, não se sinta pesado por conta disso. Isso muitas vezes acontece porque você confunde a expectativa de Deus com a expectativa dos homens. E eu vou trabalhar nisso aqui, a gente vai diferenciar direitinho. Tiago, por que Deus é quem tem mais expectativas sobre nós? Que ninguém tem mais expectativas sobre nós do que Deus. Porque ninguém nos conhece mais do que Deus. Ninguém nos conhece mais do que Deus. Na verdade, o que nós temos, o que nós carregamos, como nós somos feitos, diz respeito à vontade soberana de Deus. Então você pode ter assim o amor do seu pai, da sua mãe, né? Sabe, a pessoa brinca, né? Que a mãe sempre acha o filho mais bonito do que o que ele é. Então você pode ter assim um amor da sua mãe, você pode ter o amor do seu pai, um amor de namorado, esposo, esposa, amigo, de alguém que realmente te coloque super pra cima, que espere muitas coisas de você, mas ninguém vai te conhecer com tamanha profundidade do que Deus. Ninguém conhece os tesouros mais profundos que você tem mais do que Deus. Eu sei que muitas pessoas podem se sentir pressionadas por essa frase. Ai meu Deus, Thiago, você botou um peso agora em cima de mim. Mas isso diz respeito a uma confusão que nós fazemos sobre a expectativa dos homens e a expectativa de Deus. Deus, ele tem expectativas diferentes e a expectativa de Deus, ela diz respeito a um modo completamente diferente do que o dos homens, né? Os homens, eles têm expectativas sobre nós, muitas vezes, em torno de consumir o que nós podemos produzir. Então, você está em constante pressão. Se você perceber, uma coisa que é bem simples, em qualquer área da sociedade, em qualquer grupo de pessoas, mas hoje é uma coisa muito visível, principalmente por conta das redes sociais e por muito mais pessoas terem voz, né? Mas tem algo que na nossa cultura geralista há muito tempo, que uma pessoa ela pode acertar 999 vezes. Se ela errar uma vez, as pessoas esquecem todos os acertos e focam apenas no erro, não é verdade? Porque as pessoas elas têm uma expectativa de que nós sejamos sem falhas. Deus já é diferente aí, tá? O teu erro e a tua falha, ela já é esperada por Deus. Deus não está surpreso. Oh, meu Deus, Tiago falhou. Não, Deus não está surpreso com isso. Deus ele é conhecedor do futuro, Deus ele é conhecedor do teu coração. Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Com isso, não estou dizendo para você, dizendo assim que Deus está aprovando o teu erro. Que Deus não está nem aí, que Deus é indiferente. Não é isso, não é isso que eu estou falando. Mas quando você erra, Deus não está assim, oh, meu Deus, nossa, eu apostei tanto em Tiago, apostei tanto nesse rapaz, eu capacitei ele, eu livrei ele, eu guardei ele, agora ele me traiu. Não. Deus está muito acima disso. Muitas vezes a gente usa essas expressões porque é a linguagem do homem para poder entender um
pouco do coração de Deus, tá? Da mesma forma que quando você vai falar com a criancinha de menos de 1 ano de idade, você não pode falar palavras difíceis que só um adulto vai entender. Você vai falar na linguagem daquela criancinha, que é muito resumida. Então, muitas vezes a gente usa sombras, né, a nossa personalidade como sombra, para poder entender um pouco do coração de Deus. Só que Deus está acima de nós. E uma outra coisa que diferencia a expectativa de Deus da expectativa do homem, isso aqui é chave para você. Eu preciso que você agarre isso agora. Uma coisa que é chave é que a expectativa de Deus, ela tem o tempo de Deus. E a expectativa do homem, ela tem o tempo do homem. E quando você fica refém do tempo do homem, você pode, você tem um risco muito grande de cair na tentação de antecipar etapas, de pular etapas, e uma vez que você pula essas etapas, lá na frente você vai sentir muita falta desse tempo de preparação que você não teve, tá? Por conta da pressão do ser humano, hoje em dia, gente, na minha época, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de futebol, né? E a idade média de um atleta profissional de futebol é assim, o cara se profissionaliza com 18, 19, 20 anos de idade, né? A partir dos 20 anos ele é profissional, ou não tem mais divisão de base, né? Não tem mais subir isso, subir aquilo. Deu 20 anos, ele já está no profissional. E aí o atleta de futebol ele joga em média ali até os 35 anos, né? Sendo que o auge físico dele mesmo normalmente vai até os 30. Então, no mundo do futebol, quem tem mais de 30 anos já está caindo fisicamente, caindo tecnicamente, já não é a mesma coisa. Então, por eu gostar muito de futebol, esse foi o meu padrão de idade. Talvez você tenha outro padrão. Isso quando eu era pequeno. Hoje em dia, tem muitos jovens de 20 anos que eles já se sentem velhos, ultrapassados e atrasados na vida. Aí alguém que é mais velho fala assim, você tem toda uma vida pela frente. E o jovem de 20 anos, ele não percebe isso. Porque há uma pressão constante para ele com 20 anos estar no auge da vida. Se o auge da sua vida for com 20 anos de idade, seus 30 vai ser tragédia, 40 vai ser tragédia, 50 vai ser tragédia, 60 vai ser tragédia, né? Auge é ápice. Depois do auge só tem queda. Não tem nada mais alto do que o auge. Só se você alcança o seu auge com 20 anos, você vai crescer para onde agora? Mas a vida dá uma constante pressão e cada vez mais você vê adolescentes pressionados, crianças pressionadas a terem com 13, 12, 15 anos uma maturidade e uma vida resoluta que muitos adultos só vão alcançar com 35, com 40, outros já na velhice, né? Então a gente tem que ter calma, porque assim, a expectativa de Deus é no tempo de Deus. E se você cair no engodo de cumprir expectativas dos homens, no tempo dos homens, você vai pular etapas e isso vai ser muito ruim para você. Você pode literalmente destruir sua vida ficando refém da expectativa dos outros. Não fique refém da expectativa dos outros. Fique refém não, que é até uma palavra, né? Mas assim, se apoie na expectativa que Deus tem sobre você. E tem um exemplo, que é o exemplo máximo que a gente pode encontrar na Bíblia, que é Jesus, né? E tem algumas lições sobre Jesus que eu quero compartilhar com você aqui bem rapidamente e a gente já conclui. Jesus, para quem não conhece, ele humanamente falando, né, fisicamente falando, digamos assim, Jesus ele nasce e ele começa o seu ministério apenas aos 30 anos de idade. Nós temos informações de Jesus na Bíblia do seu nascimento, algumas situações que ocorreram, como por exemplo, matança de bebês na época dele, então ele tem que fugir para o Egito. José, Maria e Jesus fogem para o Egito, depois é que eles voltam. Aí a Bíblia dá um salto com Jesus no templo, aos 12 anos de idade. Depois dos 12 anos até os 30, não há absolutamente nenhuma informação bíblica sobre Jesus. Você pode encontrar em outras tradições, historiadores, se bem que tem muito pouca informação, mas informação bíblica do texto bíblico não tem nada sobre Jesus dos 12 aos 30 anos. Depois dos 12 anos, Jesus só vai aparecer aos 30 anos de idade para iniciar o seu ministério. E aí eu penso com você, eu gostaria que você fizesse um trajeto mental
comigo. Imagina comigo, você é aclamado como, você vem ao mundo como o salvador do mundo, como alguém que vai salvar a humanidade, como alguém que vai redimir toda a humanidade. Gente, Jesus, com 29 anos, Jesus não tinha diploma de nada, né? Com 29 anos, Jesus não era casado, não tinha relacionamento. Com 29 anos, Jesus... Imagina hoje, eu até brinco quando eu falo com os jovens lá da igreja, imagina hoje um jovem na igreja, né? Com 29 anos, ele não tem diploma de nada, não tem faculdade de nada, ele não tem namorado, namorada, né? Já existe uma pressão social para casamento dentro do contexto de igreja, é muito maior. A gente não tem namorado, não tem namorada, não tem... enfim, ele não está com a expectativa do homem, né? Talvez o homem chegasse para Jesus e falasse: Jesus, já era para você ter aí umas ações na bolsa, já era para você ter aí um diploma de faculdade. Você vai trabalhar em quê, Jesus? Você aprendeu a fazer o que na vida? Carpintaria? Isso aí não dá dinheiro não, você não dá status nenhum não, rapaz. Né? Você vai... Jesus, o tempo está passando, você está escolhendo demais, Jesus. Cadê sua namorada? Cadê sua noiva, Jesus? Você tem que casar, você não pode ficar velho. E vem a pressão, mas pense comigo. Se Jesus antecipasse e caísse na pilha dos homens, certamente ele deixaria de viver o tempo de Deus. E a coisa certa, na hora errada, normalmente tende a dar errado, meu querido, minha querida. Tá? A coisa certa, na hora errada, normalmente tende a dar errado. Salvação é uma exceção muito e fruto da mão de Deus, sabe? De Deus exercer muita misericórdia sobre a pessoa. Então não cai na pilha de homens, porque muitas vezes caindo na pilha dos homens, quando eu falo de homens, a raça humana, o ser humano, tá? Não cai na pilha das pessoas que estão ao seu redor para adiantar aquilo que Deus tem no tempo certo. Você tem que viver a expectativa de Deus. E algo que Jesus teve, que foi muito precioso para ele, cara, isso aqui é chocante. Eu tenho que adiantar aqui, senão a gente passa umas 3 horas aqui e todo mundo precisa viver o dia, precisa trabalhar, né? Mas Jesus... ele começa o seu ministério aos 30 anos, vive o seu ministério físico aqui por 3 anos e meio, é crucificado, morre numa sexta-feira, ressuscita no domingo, passa mais uma dezena de dias aqui na terra e depois ascende aos céus. Então, seu ministério físico dura realmente 3 anos e meio. Jesus se preparou 30 anos para viver o ministério de 3 anos e meio. Jesus se preparou 30 anos para viver um ministério de 3 anos e meio. O tempo de preparação de Jesus foi 10 vezes maior no secreto do que o ministério público que ele teve, né? Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas elas estão ansiosas para aparecer. Elas querem aparecer demais. O marketing digital meio que fez isso também, né? Hoje todo mundo... no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, todo mundo sempre, parece que todo mundo é coach, todo mundo ensina sobre a vida, né? É um negócio terrível. E assim, as pessoas querem muito aparecer, elas querem muito crescer, elas fazem tudo para crescer, né? Elas vendem os seus valores, elas vendem os seus princípios, tudo para crescer, aparecer, enquanto na verdade você não pode desprezar o tempo do esconderijo. Por quê? Porque é o tempo do esconderijo que vai te dar a estrutura certa para você viver o momento em que você for exposto. E aqui, gente, eu não quero trazer apenas para a questão da fama. As pessoas acham que ser bem-sucedido é ser famoso. E a grande verdade é que 95% das pessoas, 99% das pessoas, elas nunca vão ser famosas na vida, né? Os famosos mesmo, as pessoas que vão ser super conhecidas na vida, são uma quantidade muito pequena. Você não pode se prender a isso. Mas eu digo respeito a você não desprezar um tempo de preparo que foi necessário, inclusive para Jesus. Se Jesus precisou disso, que dirá eu, que dirá você? Então Jesus ele se prepara 30 anos no secreto para viver 3 anos de ministério no público. Isso nos traz uma lição muito grande, que é o seguinte: nós precisamos primeiro crescer para baixo, né? Nós precisamos primeiro crescer para baixo. Quando eu falo assim, você precisa crescer, o que é que você pensa? Para cima, né? Crescer é para o alto, subir, né? Crescer, avançar, tudo para o alto, toda a figura que você vai imaginar é para o alto. Só que primeiro você precisa crescer para baixo.
Tiago, o que quer dizer crescer para baixo? Significa que antes do teu caule, antes do teu tronco crescer, você vai precisar ter raízes bem fundamentadas para que você tenha um crescimento sustentável. Vou traduzir em miúdos aqui. Você precisa ser maior por dentro do que por fora. Você precisa ser maior por dentro do que por fora. Senão, o que vier sobre a sua vida, por mais que seja algo positivo, você não vai sustentar e você vai estragar. Você sabia que a grande maioria dos ganhadores de prêmios de loteria, eles voltam ao estado financeiro anterior? Eu não vou dizer voltar à pobreza, porque nem sempre o cara é pobre. Às vezes o cara tem um trabalho digno, está ganhando um salário bacana. Mas assim, ele ganhou 100 milhões na loteria. Chegou milhões na loteria. E ele normalmente, pode pesquisar na internet, tem muitos casos assim, que são conhecidos, mas estatisticamente eles voltam ao estado financeiro anterior. Por quê? Porque eles receberam crescimento no bolso, mas não receberam crescimento na mentalidade. O bolso deles mudou, a conta bancária deles mudou, mas a mentalidade não mudou. Então acontece, o cara ganha 100 milhões de reais, né? Aí ele fala, vou comprar 200 Ferraris. Aí acabou o dinheiro dele. Ganhei 100 milhões de reais. Vou ajudar todos os meus irmãos. Como vou dar dinheiro para todo mundo? Aí acabou o dinheiro dele. Eu ganhei 100 milhões de reais, vou sair comprando tudo. Então ele tem uma mentalidade de gastar. Uma mentalidade dele é de ter pouco dinheiro. Ele não consegue nem funcionar direito com aqueles 100 milhões na conta dele. Então ele cresceu mais para fora do que para dentro. Né? Então alguém que cresce mais para fora do que para dentro, até uma coisa boa que ele recebe, que ele vive, ele estraga. Porque a estrutura interior dele não está preparada, para lidar com aquilo. É por isso que você não pode desprezar o tempo de crescimento interior. E tem etapas na vida que, se você pular ela uma vez, você não vai mais conseguir recuperar ela nunca mais. Muitas vezes. Tiago, me dá um exemplo. Pensa numa criança que sempre foi tratada e criada como adulto. Né? Não estou falando de dar responsabilidades para a criança apenas, mas é uma criança que foi pressionada sempre foi criado como um adulto, pressionado como um adulto, sempre lidaram com ele como um adulto. Aí ele não vive a infância dele como ele deveria. Sabe o que vai acontecer muitas vezes? Ele vai tentar ser um adulto enquanto ele é criança, e quando ele for adulto, ele vai sentir falta da infância. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a ter atitudes infantis, porque ele está inconscientemente tentando compensar aquela infância que ele não viveu. Então a infância tem o seu tempo, a adolescência tem o seu tempo. Todo mundo precisa desse tempo de maturação. E quando você pula essas partes, lá na frente você vai sentir falta. Né? E aí você vê, por exemplo, muitos famosos que ficaram famosos quando criança, quando eles se tornam adultos, eles não conseguem, mas não têm estrutura mais para aguentar. Porque o business, né, o marketing do mundo artístico hoje pressiona a pessoa a ter muito resultado, a criar uma imagem completamente artificial. Então a criança é forçada o tempo todo a ter um nível de responsabilidade como um adulto, e aí quando chega na fase adulta, eles acabam não lidando bem com essa falta da infância. Então assim, se você despreza esse tempo de crescimento, esse tempo de maturação, lá na frente, talvez você fale, não, Tiago, eu vou conseguir, eu vou compensar, eu vou tomar um curso, eu vou fazer um retiro, um treinamento, como é, querido? É que a questão é que muitas vezes você não vai ter tempo, percebe? A questão é que muitas vezes você não vai ter tempo. Uma coisa é um adolescente de 15 anos, 17 anos, solteiro, sem nenhuma responsabilidade financeira na vida, ele vai tentar voar. Ele não tem muitas travas na vida dele. Outra coisa é um pai e uma mãe de família com 45 anos e 5 filhos. Não estou dizendo que essa pessoa não pode mais voar, mas perceba que essa pessoa agora ela tem uma gama de responsabilidades emocionais, financeiras, sociais, espirituais, que muitas vezes ela até vai querer fazer algumas coisas, mas ela não vai ter mais aquela quantidade de força emocional, não vai ter mais tempo, porque ela tem agora um monte de responsabilidade. Percebe? Então, tem tempo de preparo na sua vida que você não pode desprezar de jeito nenhum. Você não pode adiantar de jeito nenhum. Não fica ansioso para crescer na vida.
tá? Querer crescer é bom? É, mas não fica ansioso tentando acelerar, adiantar, tentando arrombar portas na vida, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então você precisa entrar pela porta que Deus está abrindo, tá bom? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, tinha um monte de coisa aqui, mas o horário, né, vai avançando. Quem sabe outro dia a gente compartilhe mais. Mas uma outra coisa aqui que eu quero fechar com vocês, tinha mais 3 coisas, vamos falar só mais uma. Tinha 3 coisas mais. Tinha 4 coisas, vou falar mais uma, quem sabe as outras 3 eu falo em outro devocional. Que é o seguinte, não basta apenas boa intenção, você precisa se capacitar de verdade. O que é que acontece com muitas pessoas que querem viver de maneira excelente e por que elas não conseguem? Muitas vezes o motivo é que ela tem apenas uma boa intenção, mas ela não tem a capacitação necessária para viver o sonho dela. E você precisa se capacitar. Eu quero encerrar com esse exemplo aqui. Imagina que você está na sua casa com uma pessoa muito querida, muito querida. Pode ser, você pode imaginar aí seu marido, pode imaginar sua esposa, quem sabe seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo, amiga, uma pessoa muito querida. E você está lá, tá na sua casa, né? E de repente, Deus livre e guarde, só um exemplo, tá? Mas Deus livre e guarde cada um de nós. De repente você tem um ataque fulminante no coração, um infarto. Você teve um problema cardíaco ali na hora, você teve um problema no coração, um infarto, princípio de infarto, aí você caiu e tal. Aquela pessoa, lembra que no exemplo você está com uma pessoa que te ama muito, tá? Não é uma pessoa que tem problema com você, que tem trauma com nada disso, pessoa que te ama muito. Pensa na pessoa que mais te ama no mundo. Talvez você fale assim, Thiago, quem mais me ama no mundo é meu esposo, minha esposa. Ou não, Thiago, quem mais me ama no mundo é meu pai e minha mãe. Pensa nessa pessoa. Imagina que essa pessoa, ela não conhece nada de medicina, nunca estudou medicina, não é médico, não é capacitado. O máximo que ela sabe é tomar um chá de noite para poder dormir bem. E aí você teve um ataque do coração. Aí você caiu no chão da sala. Aquela pessoa, por melhor intenção que ela tenha e por mais que ela te ame, ela não está capacitada para fazer uma cirurgia no seu coração. Se você tiver um problema de saúde no seu coração, a ponto de você precisa de uma cirurgia cardíaca, você prefere procurar uma pessoa que te ama, mas que não entende de cirurgia cardíaca, ou você vai procurar um médico que nem te conhece, mas que é renomado na área? Com certeza, todos nós, gente, nós vamos procurar o médico. Por quê? Porque na hora H, a gente confia na capacitação. Então, o que é que te leva a pensar que apenas a sua boa intenção, que apenas o seu bom coração vai te fazer viver todo o potencial que você tem? Não vai. Não vai. Eu conheço muita gente que é assim, a pessoa tem uma boa intenção, tem um bom coração. Poxa, Thiago, eu quero de verdade, eu quero muito, eu desejo muito, mas se você não tem uma capacitação certa, uma capacitação profunda, uma capacitação necessária, você vive a vida inteira desperdiçando o seu potencial. E sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar e muitas vezes, para você se livrar do peso da frustração, você começa a colocar a culpa em um monte de coisa. Não, a culpa foi do governo, a culpa foi do meu pai, da minha mãe, a culpa foi de tal situação, a culpa foi disso, foi daquilo. Porque o peso da frustração é tão grande que para aliviar você começa a inventar, você começa a colocar parte desse peso em outras coisas. Quando na verdade você não se preparou, você não se capacitou. Eu sei que essa parte do nosso devocional, ela é dura, ela é desafiadora de ouvir, mas eu preciso compartilhar essa verdade com você, porque você não pode lá na frente olhar para trás e dizer, poxa, não me avisaram isso. Então a sua boa intenção, ela não é suficiente, ela é útil, ela é necessária. Eu desejo que você tenha uma boa intenção, né? Que o seu coração esteja puro, com as melhores motivações, só que isso não é o pacote completo. Vai chegar um momento em que, se você não se capacitar, você vai sentir falta e vai perder oportunidades da vida. Gente, tinha muito mais coisa para poder falar aqui, mas como
Nosso devocional é de manhã, não dá nem para dizer que a gente vai fazer vigília, né? Mas quem sabe no outro momento nós possamos continuar essas lições tão preciosas. Mas tudo que você for fazer, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E saiba que a glória de Deus, ela tem a ver com a expectativa que Deus tem sobre você. E você só vai cumprir essa expectativa vivendo esse passo a passo que nós compartilhamos. Primeiro, você cresce para baixo, depois você cresce para cima. Segundo, você precisa ser maior você precisa ser maior por dentro do que por fora, senão até uma coisa boa que vier sobre a sua vida, você não vai ter estrutura para suportar. Terceiro, a sua boa intenção não é suficiente, ela é útil, ela é necessária, ela é muito boa, mas você não vai viver só de boa intenção, você precisa se capacitar. Certa vez eu comentei algo muito parecido com uma pessoa, e a pessoa falou assim: Thiago, eu sou dona de casa, como você fala em capacitação, talvez a pessoa estava numa mente assim, só de tomar um curso, sabe? Falou assim: eu sou dona de casa, como se estivesse diminuindo. E gente, uma dona de casa, talvez tenha algumas donas de casa aqui no chat, uma dona de casa, você não tem noção da rotina de uma dona de casa, né? Da estrutura emocional que muitas vezes uma dona de casa precisa ter para lidar com o esposo, para lidar com filhos, lidar com diversos problemas, que é todo dia. E dona de casa não tem férias, não. Dona de casa não tem férias, não. É todo dia, 24/7. É uma função que a pessoa não se despe daquela função nunca, né? Então, quem sabe, Thiago, se fosse para uma dona de casa, como é que você falaria, Thiago, para uma dona de casa se capacitar? Vai procurar, por exemplo, gestão de relacionamentos. Tem muito conteúdo na internet. Aqui no Renovamente tem muito conteúdo exclusivo na imersão. Porque com gestão de relacionamentos, uma dona de casa consegue lidar melhor com seu marido, consegue lidar melhor com seus filhos, consegue lidar melhor com problemas que surgem no seu lar e acerca do seu lar. Então, se você começar a procurar conteúdo sobre gestão de relacionamentos, isso já vai te dar um upgrade para você ser uma dona de casa de excelência, né? E como eu utilizei esse exemplo, a pessoa que estava se diminuindo, ela não tinha noção da importância de que muitas vezes ela era a parte visível do Deus invisível dentro da casa dela. Que muitas vezes ela não tinha noção do quê? Que ser dona de casa era cultivar. E cultivar tem a ver com cultuar. O culto dela era cuidar bem da casa dela no momento em que ela fosse, que ela estivesse exercendo aquilo que ela... a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher, isso que eu quero dizer. Assim, a parte dela, ele estava fazendo. Percebe? Da mesma forma que se você tiver uma função que seja muito específica, sabe, Thiago? Eu tenho uma profissão assim que é muito específica. Você precisa se aperfeiçoar e se capacitar nessa profissão. Thiago, eu não tenho uma profissão específica, mas eu tenho um projeto de vida. Eu quero fundar tal empresa, eu quero abrir tal empreendimento, eu tenho uma meta de vida. Você precisa, por exemplo, se capacitar fazendo um plano de negócios. Você sabia que a grande maioria esmagadora dos negócios abertos no Brasil, eles fecham nos 2 primeiros anos? E sabe qual é um dos motivos? É a falta de um planejamento de negócios. Você entra no mercado sem saber como é aquele mercado, como é o consumidor daquele mercado, quanto de dinheiro ronda naquele mercado, as estratégias que os melhores players exerceram naquele mercado. Então, para onde você olhar, para qualquer situação da vida, seja uma situação pessoal, Thiago, eu sou apenas um marido, eu quero melhorar eu quero melhorar o fato de eu ser um bom marido, eu sou um bom marido. Estou bem resolvido profissionalmente, sou um ótimo pai, mas não sou um bom marido. Vai se capacitar para ser um marido melhor. Para onde você olhar, gente, para qualquer lado da vida, a vida vai te exigir essa capacitação. Tá bom? Então vamos olhar para o nosso Mestre Jesus, pegar o exemplo dele e crescermos para nós fazermos tudo para a glória de Deus. Gente, gratidão no coração de cada um, gratidão no meu coração pela vida de cada um que está aqui até agora, você que está no chat aí comentando, participando com a gente, você que chegou depois, chegou na metade, chegou no finalzinho, volta esse vídeo lá no início porque tem lições muito preciosas
E eu quero terminar com uma oração. Quero orar pela sua vida, você que tem um sonho, você que tem um projeto, você que tem uma pedra de sapato na sua vida, tem determinada área da sua vida que está travada e quer destravar. Quero orar com você agora, desejando que Deus possa trabalhar na sua vida, tá bom? Senhor Deus, eu oro nesse momento, te pedindo, Pai, para que nós possamos viver para a sua glória, fazer tudo para a sua glória, fazer tudo com excelência. Pai, eu te sou grato por essa oportunidade de nós compartilharmos e conversarmos sobre esse tema tão precioso. Eu oro para que os corações possam absorver, entender, incorporar aquilo que nós conversamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos guia nos processos da vida. E se porventura tem alguém aqui refém das expectativas do homem, pilhado pelas expectativas do homem, nós queremos te pedir o teu alívio, o teu consolo sobre esse coração, para que todos nós possamos estar submetidos à tua expectativa, ao teu tempo, ao teu processo, aos teus ensinamentos. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, gratidão. Se inscreve na nossa imersão Renovamente, conteúdo exclusivo com muita qualidade aqui no Clube de Membros do YouTube. Tem um botãozinho aí embaixo, seja membro, ou se não aparece o botãozinho no seu celular, primeiro link da descrição. E vem também para o nosso grupo do Telegram, cujo link também está na descrição desse vídeo. Um excelente dia para cada um de vocês. Gratidão, todo mundo está no chat aí. Pessoal que está no chat comentando e tem um selinho embaixo, é o pessoal que já faz parte do nosso clube de membros. Vem fazer parte também, tá bom? Deus abençoe vocês, shalom no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.